Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade do curso de extensão Brasil no Mundo, Desafios e Oportunidades na Política Internacional Contemporânea. Eu sou Wilton Dias, pós-doutorando do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e tenho o prazer de conduzir a moderação da palestra de hoje, que recebe como convidada a professora Alessandra Castilho. Esse curso de extensão é promovido pelo Centro de Estudos Globais, da UNB, e também se articula a disciplina de graduação do curso de Relações Internacionais, denominada Temas de Relações Internacionais do Brasil Contemporâneo. Essa disciplina é ministrada pela professora Daniele Ramos, juntamente com o professor Antônio Carlos Lessa. O Centro Acadêmico de Estudos Globais é um laboratório acadêmico da Universidade de Brasília, voltado à produção e difusão do conhecimento qualificado sobre as diversas áreas que permeiam as relações internacionais contemporâneas. O centro atua com projetos de pesquisa, atividades de extensão, formação e cooperação institucional, mobilizando estudantes de graduação e pós-graduação, e estabelecendo parcerias com instituições nacionais e internacionais em torno de 3 eixos principais: governança e antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global. O curso de extensão, do qual essa atividade de hoje faz parte, propõe uma reflexão crítica sobre os desafios e as oportunidades que se colocam para o Brasil na atual conjuntura internacional. A programação do curso é orientada por textos selecionados da Revista Brasileira de Política Internacional, e as palestras são conduzidas pelos autores e autoras desses textos. O objetivo do curso é promover um diálogo analítico e multidisciplinar com base em agendas contemporâneas sobre a política internacional. A palestra de hoje é intitulada Anticomunismo e Política Externa Brasileira. Nessa apresentação, nossa convidada discutirá o papel do anticomunismo na formulação da política externa brasileira entre os anos de 1900 e 1945. O enfoque recai sobre a atuação do corpo diplomático brasileiro na articulação com setores da direita anticomunista internacional e na utilização do Itamaraty como instrumento de vigilância interna. A análise considera também o impacto dessas práticas nas políticas migratórias do período e também a relação dessas práticas com a origem social dos diplomatas brasileiros. Alessandra Castilho é pós-doutoranda na Universidade Federal de Goiás e professora substituta na Universidade Federal de Uberlândia. A exposição que a nossa convidada preparou busca responder à seguinte questão: de quais formas e até que ponto o anticomunismo influenciou as práticas diplomáticas do Brasil no início do século XX e, posteriormente, durante a Guerra Fria, no contexto da ditadura militar brasileira. Bem, eu passo agora a palavra para a Alessandra, que terá cerca de 40 minutos para fazer a apresentação. Logo após, teremos uma sessão de perguntas, que a nossa audiência poderá enviar aqui no chat dessa apresentação. Então, passo a palavra para você, Alessandra. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigada, Wilton. Queria agradecer ao Wilton, professor Lessa, ao Centro de Estudos Globais pelo convite. Vou compartilhar minha tela, queria dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Eu vou compartilhar minha tela aqui, falar um pouco sobre a minha apresentação. Só um minuto. Espero que todos estejam vendo. Bom, como o Wilton falou, a minha palestra, né, ela é inspirada no artigo que eu publiquei na revista, na edição de agosto de 2024, né, que se chama Prices That Cannot Be Paid, Itamaraty's Conservatism and Anti-Communism in the Early 20th Century, 1900-1945. E como
como já foi mencionado, né, acho que uma das perguntas desse artigo é entender de quais formas e até que ponto o anticomunismo influenciou as práticas diplomáticas do Brasil no início do século XX, durante a Guerra Fria e durante a Guerra Fria no contexto da ditadura militar. Dando um contexto, né, para esse artigo, ele é baseado no primeiro capítulo da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2022, no início de 2022, no Instituto de Relações Internacionais da USP, e a minha tese não trata especificamente do período pré-Guerra Fria, sim do contexto da ditadura militar, né? Então, na minha tese eu estudei o uso do aparato diplomático, o uso da diplomacia para legitimar a ditadura militar no exterior, focando principalmente no período de 64 a 74, pensando principalmente no AI-2 e no AI-5, né, que foram atos institucionais que impactaram negativamente a imagem do Brasil no exterior e como a diplomacia brasileira foi atuante para mitigar os efeitos negativos desses dois atos institucionais, né? Então, a minha pesquisa foi uma pesquisa eminentemente baseada em arquivos. Eu utilizei não só os arquivos de Itamaraty, também minha pesquisa foi, eu procurei informações nos arquivos do CPDOC, no Rio de Janeiro, os arquivos tanto do Rio quanto de Brasília, dentro do Itamaraty, e também alguns arquivos internacionais, como os arquivos dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? E a partir da leitura desses artigos, bem como da biografia de alguns diplomatas chaves desse período da ditadura, né, desse período 64 a 85, eu comecei a perceber que existia um grupo de diplomatas que talvez a gente possa considerar como os maiores apoiadores, né, os apoiadores mais hardcore do projeto autoritário da ditadura. Alguns são nomes bastante conhecidos para quem estuda esse período, como é o caso do Pio Correia, né, que foi secretário-geral do Itamaraty durante o governo Castelo Branco, e o Antônio Cândido da Câmara Canto, que é muito conhecido por ter sido embaixador do Brasil no Chile, na época do golpe que depôs o presidente Salvador Allende. E esses diplomatas, né, dos quais esses dois talvez sejam os nomes mais conhecidos, eles eram bastante ligados a uma tradição anticomunista, né, e que aproveitaram esse período, 64, né, pós-64, para ascender e ocupar postos de extrema relevância na carreira. E aí, quando eu comecei a olhar a trajetória individual desses indivíduos, eu comecei a perceber que eles tinham alguns pontos em comum, né? Muitos deles ingressam no Itamaraty durante a Era Vargas, né, ali mais ou menos entre 35 e 1940. Então, alguns, eles entram na diplomacia, na carreira diplomática durante o Estado Novo, e no depoimento do chanceler Azeredo da Silveira, né, uma fala dele me chama a atenção, porque ele ingressa no Itamaraty na década de 30, né, e o chanceler Azeredo da Silveira, ele comenta e cita nominalmente, né, um número considerável de colegas de turma dele que eram simpatizantes ou militantes do movimento integralista brasileiro, né? Então, a partir daí, e através de trabalhos como o da historiadora Adriana Setemi, que fala sobre o anticomunismo e práticas diplomáticas anticomunistas no Estado Novo, né, eu fui percebendo que o anticomunismo dentro do Ministério, ele não é um fenômeno que se cristaliza só após a Guerra Fria, né, mas é algo anterior a ela, e muito provavelmente anterior até mesmo à tradição anticomunista nas Forças Armadas, né, justamente quando a gente pensa o período da República Velha, por exemplo, né, você tem
como já foi mencionado, diplomatas trabalhando em conjunto com a polícia, né, enquanto setores das Forças Armadas estão se sublevando, por exemplo, né, e estão se opondo, como é o caso do movimento tenentista. Então, eu, ao ler alguns trabalhos, além do trabalho da Adriana Setemi, eu consegui localizar, né, em alguns desses trabalhos, posso citar o livro do Muniz Bandeira, do Paulo Sérgio Pinheiro, a dissertação da Raquel Torres sobre as relações do Brasil com a União Soviética e com a Rússia no pós-Revolução Russa, você consegue traçar o anticomunismo, né, dentro do Itamaraty, até pelo menos a gestão do Barão do Rio Branco. Né? Então, você tem uma diplomacia, né, em que o anticomunismo ele é um traço marcante da formulação de política externa, especialmente no que diz respeito ao controle sobre a entrada de estrangeiros no território brasileiro, né? Então, aqui a gente tem, né, eu consegui encontrar, são raras as fotos, né, mas são dois personagens importantes. Nessa foto a gente tem sentado o Barão do Rio Branco, e logo atrás dele, no meio, nós temos o Raul do Rio Branco, que é o filho do Barão do Rio Branco, que também era um diplomata de carreira. Né? E esses dois personagens, principalmente o filho dele, o Raul do Rio Branco, são personagens fundamentais para a gente entender a questão do anticomunismo e a política externa na República Velha. Né? Então, desde alguns documentos, né, alguns trabalhos que tiveram acesso a documentos do período da gestão do Rio Branco, né, já conseguiram enxergar, encontrar documentos datados de 1903, ou seja, né, bem no início da gestão do Barão, em que o Barão do Rio Branco enviava telegramas e cartas, né, para o chefe de polícia do estado de São Paulo, argumentando a necessidade da polícia reprimir e impedir a entrada de estrangeiros que seriam arruaceiros, né? E a gente está num contexto de grande migração, né, de alguns setores da sociedade, especialmente imigrantes europeus, e muitos desses imigrantes, a gente sabe, né, os imigrantes italianos e de outros países da Europa, chegam no Brasil já com uma noção de organização política. Muitos imigrantes que nos seus países de origem estavam ligados a sindicatos, estavam ligados a ideias anarquistas e socialistas, e que começam, né, chegando aqui no Brasil, a trazer essas ideologias que a elite brasileira vai considerar, né, ideologias estrangeiras e ideologias perigosas. Né? Então, desde o anticomunismo na elite brasileira, ele está presente desde o início do século XX, como diz, por exemplo, o Rodrigo Pato Samota, e nós percebemos isso quando a gente vê, por exemplo, algumas cartas do Barão do Rio Branco, né? E então, desde então, esses imigrantes já estavam na mira da polícia, já estavam na mira do próprio Itamaraty, e essa contribuição, né, essa colaboração entre o Itamaraty e a polícia, é importante a gente ressaltar, né, ela não finda com a República Velha, pelo contrário, ela se aprofunda durante o governo Vargas, né, durante o Estado Novo, mas mesmo no período de 46 a 64, né, o período que a gente chama, né, do hiato democrático entre o Estado Novo e a ditadura militar, nós temos
colaborações frequentes, né, do departamento político do Itamaraty com as polícias, e essa preocupação com relação ao tipo de imigrante que o Brasil deveria permitir, né, que entrasse. E aí tem uma questão muito tênue, onde muitas vezes, isso não só no Estado Novo, né, mas ao longo desse período, muitas vezes você tem um componente de anticomunismo ligado com um componente de antissemitismo, né, uma separação entre o imigrante ideal e o imigrante indesejável, né, e essa necessidade para que o governo brasileiro impedisse a entrada desses imigrantes, e você vai ter uma atuação muito forte entre uma colaboração muito forte do corpo diplomático com as polícias, especialmente as polícias estaduais, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo, por onde entravam a maior parte dos imigrantes. Então, a gente já está num contexto de bastante agitação social no início do século XX. Nós temos, em 1917, no mesmo ano em que eclode a Revolução Russa, nós temos as primeiras greves gerais, né, aqui no Brasil, e essa questão acaba se tornando já desde cedo uma questão de segurança nacional, tanto que o Brasil já rompe relações com a Rússia em 1918, né? Relações que só vão ser retomadas no final da Segunda Guerra, para depois, já no contexto da Guerra Fria, nós rompermos relações de novo ali no governo Dutra, em 1947, né? Então, o anticomunismo, ele se torna parte da estratégia de política externa na década de 20, né, mimetizando os anseios internos de setores da elite durante essa década conturbada, né? Tanto que em 1925 a gente tem o início de uma colaboração, né, do Raul do Rio, fomentada pelo Raul do Rio Branco, que era o ministro plenipotenciário do Brasil em Berna, na Suíça, capital da Suíça, com a Entente Anticomunista Internacional, que tinha sido criada, se não me engano, em 1924, e foi criada em Paris, e depois transferiu a sua sede para Genebra, na Suíça. E em 25, Raul do Rio Branco, ele anuncia a assinatura de um convênio com a Entente Anticomunista Internacional, né? Tanto que em 1926 ou 1927, agora eu não me lembro, o presidente Washington Luiz, ele autoriza o envio de 10 mil francos, né, para o pagamento da anuidade para o Brasil continuar fazendo parte dessa entidade. E esse intercâmbio do Brasil com a Entente Anticomunista Internacional, ela vai continuar, inclusive, ao longo da década de 30, né, durante o período do Estado Novo. E isso é muito pouco estudado. Acho que essa relação do Raul do Rio Branco com a Entente Anticomunista Internacional aparece pela primeira vez no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, né, que foi publicado em 2014, ou seja, só há mais ou menos 10 anos que a gente já começou a entender essa relação e essa participação do Brasil nessas articulações transnacionais de direita e nessas articulações transnacionais anticomunistas no período anterior à Guerra Fria. O Raul do Rio Branco, que é muito mais conhecido por ter articulado a entrada do Brasil no Comitê Olímpico Internacional. Né? Então, você tem essa dualidade, ao mesmo tempo que ele tem essa questão, ele é conhecido por possibilitar a entrada do Brasil no COI, ele também foi o responsável pela entrada do Brasil
nessa liga anticomunista, que era uma liga anticomunista voltada a combater a Terceira Internacional. E é muito interessante a gente olhar as características do anticomunismo da Entente Internacional, né? Porque é muito similar às características do anticomunismo que a gente vê no Brasil ao longo do século XX, que é muito menos um anticomunismo referente a combate a um modo de produção específico, né? Mas muito mais ligado a essa associação que a direita brasileira faz do comunismo com uma suposta degeneração moral da sociedade, que é traduzida com as mudanças sociais oriundas do modernismo, né? Um anticomunismo muito focado em questões morais e religiosas, né? Aqui nesse período a gente está falando né, de um Brasil predominantemente católico e essa visão ultraconservadora do catolicismo que vai permear essa visão anticomunista aqui no Brasil. Tanto que um dos personagens, né, um dos membros mais ilustres da Entente Anticomunista Internacional é o futuro ditador espanhol, o general Francisco Franco, né? E o lema da Entente Anticomunista Internacional é um lema que vai só muito parecido com o lema da direita brasileira ali no golpe de 64, né? Porque o lema é ordem, família, propriedade e nacionalismo, né? Muito próximo da ideia da TFP, né? O lema da tradição família e propriedade que a gente vai ver nos anos subsequentes no Brasil, né? Então, a gente tem muitas respostas internacionalizadas na República Velha, né, para questões internas. O livro do Paulo Sérgio Pinheiro, por exemplo, ele comenta como a lei acelerada, né, que foi a lei que permitiu a proibição da existência do PCB, Partido Comunista Brasileiro, que tinha sido fundado em 1922, foi inspirada por uma troca de documentos entre a inteligência britânica e o Brasil, a polícia brasileira, né, com a inteligência britânica falando, interceptando possíveis influências do comunismo internacional na política brasileira. Então, você tem, desde aquela época, um intercâmbio de informações entre setores de inteligência de outros países e o Brasil, né, trabalhando no combate a esse perigo comunista. Então, não é algo que surge a partir da Guerra Fria, por exemplo, né, é algo anterior a ela. E esse intercâmbio, ele vai continuar durante a Era Vargas, né, e a Era Vargas, especialmente a partir do Estado Novo, ela cria um ambiente de repressão e de monitoramento que depois, né, vai ter ramificações, porque esse aparato repressivo criado, né, no Estado Novo, ele não é completamente diluído depois do fim da ditadura varguista, e é nos escombros desse aparato, né, que o aparato repressivo da ditadura, inclusive o aparato repressivo internacional, vai se constituir, né? E aí, quando a gente fala do anticomunismo na Era Vargas, né, a gente acaba tendo que falar de uma figura que eu, pessoalmente, acho muito fascinante, uma figura que eu acho muito interessante, que é a Odete de Carvalho Souza,
né, Odete de Carvalho e Souza. Aqui é uma foto bastante famosa dela, né, ela é a mulher de chapéu, ela que está ao lado da Golda Meir, a primeira-ministra de Israel. Essa foto é de 1959. A Odete de Carvalho e Souza tem uma importância histórica para o Itamaraty, porque ela entra, né, ela passa a integrar o corpo diplomático em 1936, então foi uma das últimas mulheres a entrar no corpo diplomático antes da proibição da Lei Oswaldo Aranha, que acontece em 1938, e proíbe o ingresso de mulheres no serviço exterior brasileiro, e até onde a gente sabe, ela foi a primeira mulher diplomata de carreira a chegar ao posto de embaixadora, né? Ela se torna embaixadora em Israel no final da década de 50. Você vai ter outras diplomatas de carreira entrando, assumindo embaixadas, né? Inclusive em países desenvolvidos, a partir da década de 60. Né? Nos Estados Unidos, se não me engano, a primeira diplomata de carreira assumiu uma embaixada em 61 ou 62. Então, alguns anos depois da Dona Odete, e é interessante a gente pensar o que permite a ascensão da Odete no serviço público, quando a gente sabe, né, dessas dificuldades, dessas grandes dificuldades que as mulheres diplomatas enfrentavam nesse período, né? E ela era muito próxima do ministro Macedo Soares, né? Quando Macedo Soares vai para Genebra, ele envia, né? Quem vai trabalhar com ele é a Odete de Carvalho e Souza, né? Ela trabalhava com Macedo Soares em Genebra. A gente ainda não tem documentos suficientes, né, que corroborem, mas uma das hipóteses é que ela era o ponto de contato, né, do Brasil com a Entente Anticomunista Internacional em Genebra, e ela era uma pessoa muito anticomunista, né? O anticomunismo era a marca da Dona Odete durante o serviço exterior, e ela era reconhecida por isso, quando a gente vê, e admirada, isso é o mais importante, ela era admirada por isso, quando a gente vê os relatos, né, o depoimento do Vasco Leitão da Cunha, do CPDOC, a autobiografia do Pio Correia, né, diplomatas que trabalharam com ela e que foram chefiados por ela. O Pio Correia trabalhou com ela diretamente, eles são muito elogiosos da capacidade técnica e da capacidade do dom dela para a diplomacia, mas ao mesmo tempo, pelo menos que ela é essa pioneira, ela tem essa marca que é o anticomunismo, né? Acima da foto dela com a Golda Meir, tem uma foto de um documento que foi publicado numa reportagem da Folha, né? Publicada no ano passado, sobre a trajetória da Odete de Carvalho e Souza, e esse é um documento interessante, né? O arquivo dela está em Portugal, os herdeiros dela os herdeiros dela que residem em Portugal, eles tomam conta do acervo, e para essa reportagem, o herdeiro dela enviou essa foto, que é uma carta em que ela escreve para o então presidente da Entente Anticomunista Internacional em 1936. Né? Então, ela tem esse elo, né? E, se não me engano, nesse período é quando a contribuição brasileira atinge o seu ápice, né? O Brasil, se não me engano, paga 30 mil francos para a Entente Anticomunista Internacional. Além disso, ela foi responsável pela criação, em 1935, do chamado Serviços de Estudos e Informações,
que em 1936 vai mudar de nome, né, para Serviços Especiais de Informações, e o objetivo desse órgão dentro do Itamaraty era estudar as ações do comunismo, elaborar estratégias de contenção ao comunismo e também elaborar relatórios sobre pessoas de interesse, tanto no Brasil quanto no exterior, né? E por que essa informação ela é relevante? Porque quem trabalhava com ela no Serviço de Estudos e Informações era um diplomata jovem, né, que tinha acabado de entrar no serviço exterior, que era o Manuel Pio Correia. Né? O Manuel Pio Correia, a gente sabe, mais tarde, em 66, ele se torna secretário-geral do Itamaraty, durante a gestão, durante a presidência do Castelo Branco, e ele cria, em 66, o CIEX, que é o Centro de Informações do Exterior, que é o braço de espionagem, o braço diplomático da cadeia, né, de informações da ditadura militar. E ele mesmo comenta na sua biografia que muitos dos... e o relatório final da Comissão da Verdade, se não me engano, também traz essas informações. Muitos dos relatórios que foram produzidos durante o Estado Novo com relação a pessoas de interesse foram reaproveitados, né? Então, ele pega essa estrutura do Serviço Especial de Informações para criar o CIEX ali na ditadura, né? E de uma maneira muito mais aprofundada e muito mais profissionalizada, a gente pode dizer. Então, a gente tem essa questão, né, um relacionamento entre o Itamaraty e a polícia, né, a gente tem casos de intercâmbio entre o Itamaraty e as polícias do Cone Sul, durante o Estado Novo, com relação a intercâmbio de informações, e aí tem outros personagens que vão aparecendo ao longo do caminho, né, quando a gente olha os documentos, por exemplo, o Antônio Cândido da Câmara Canto, que vai ser o embaixador do Brasil no Chile em 73, ele é filho de um diplomata brasileiro, mas ele nasce em Montevidéu, passa boa parte da vida em Montevidéu. Ele ainda não era diplomata de carreira, mas ele era funcionário local da Embaixada Brasileira em Montevidéu, quando você tem alguns encontros de polícia do Cone Sul que vão discutir a questão da ameaça comunista, né? Os relatórios de inteligência apontavam o Uruguai como um possível hub do comunismo internacional aqui na América do Sul, né? Que a partir do Uruguai, os agentes comunistas se infiltrariam em países como o Brasil e a Argentina, por exemplo, e ele era funcionário da Embaixada do Brasil em Montevidéu nesse período, e ele é aprovado, ele entra para o serviço exterior oficialmente em 1938, e alguém que, por exemplo, Pio Correia, além da Dona Odete, elogia constantemente na sua biografia, né, argumentando que ele era um dos poucos que, dentro do Itamaraty, que ativamente se colocava contra a política externa independente do João Goulart, e que fazia oposição à política externa independente do João Goulart ali no início dos anos 60. O próprio Pio Correia, né, tem uma trajetória interessante, porque antes de se tornar diplomata, ele era um militar. E ele estava presente, né, no episódio do Levante de 1935, né, o Levante Comunista de 1935. Ele defendeu, se não me engano, o Forte de Copacabana, agora eu não lembro exatamente o local onde ele estava, mas acho que era o Forte de Copacabana, e ele se torna esse personagem, né? Ele entra no Itamaraty em 1935.
36, se não me engano, e ele vai ser esse ponto entre os militares e os diplomatas durante a ditadura, né? Então, você tem esse ecossistema, né, de pessoas desde cedo envolvidas com práticas anticomunistas. Aí a questão que eu trago no meu artigo e que eu tento trazer um pouco na minha tese é a gente pensar também o anticomunismo como uma chave explicativa das estratégias de política externa brasileira ao longo do século XX, para além das chaves tradicionais de busca por autonomia e busca por desenvolvimento, né? Como esse pânico moral causado pelo medo do comunismo acabou moldando, né, as práticas da diplomacia ao longo do século XX. E aí eu trago algumas hipóteses, né, pensando nessa relação, quem são os diplomatas, onde que eles, como que eles se relacionam, né, como que o anticomunismo aparece dentro do Itamaraty, né? Então, qual que é a razão para o anticomunismo ser um dos eixos da política externa brasileira? A gente pensa quando a gente pensa no Ministério das Relações Exteriores enquanto instituição, e isso é quase uma constante, né, nos estudos diplomáticos, é aquela ideia de ser uma instituição insulada, né, uma burocracia fechada, o que permitiria a gente fazer política externa de Estado e não de governo. Mas qual que é o outro lado desse insulamento burocrático, né, dessa impermeabilidade do Itamaraty vis-à-vis a sociedade civil, né? Quando a gente olha como se estrutura o serviço exterior brasileiro, né? Quem conseguia ser diplomata naquele período, né? Quando a gente olha o século XIX, por exemplo, né? O período que o Sheibub vai chamar de período patrimonial, a gente o Brasil ainda não tinha uma estrutura estatal, né, para manter diplomatas em postos chaves no exterior, né, o Brasil não tinha condições financeiras, então aqueles que ocupavam postos chaves eram membros da aristocracia que tinham condições de se manter com recursos próprios no exterior. E isso vem com uma tradição, quando a gente olha a origem da diplomacia, se a gente considera, né, a origem ali, os representantes das cidades-estados italianas no século XV, né, que é uma das hipóteses para o surgimento da diplomacia moderna, a diplomacia, ela é uma arte da nobreza, né, porque eram os nobres, aqueles que tinham condições de participar de se manter nos postos no exterior, que conseguiam trabalhar nesse ofício, né? E a gente pode até pensar que a diplomacia, quando a gente pensa que a função principal da diplomacia é a defesa dos interesses, se a gente pensa de uma maneira bem realista, né, a defesa da sobrevivência de um Estado, né, é a parte, você tem de um lado, né, o Aron falava, né, o diplomata e o soldado são os dois lados da mesma moeda. Se a gente olha a partir de um ponto de vista realista, a gente pode pensar que a diplomacia é uma atividade que é conservadora em si, né, porque ela existe para defender um status quo, para defender a existência do Estado. E aí você junta isso com o fato de que durante muito tempo
a diplomacia ela era uma profissão, né, permitida para poucos, e quando a gente olha, por exemplo, o período do Barão do Rio Branco, ele tinha uma ideia muito específica do que era ser um diplomata, né, e que tinha ligações muito específicas com questões de raça e classe, e de vender o Brasil seria como um país europeizado, né, um país branco, e durante muito tempo você não tem só essa questão de classe e raça, mas uma certa endogamia, porque são membros da antiga aristocracia imperial. Quando a gente olha diplomatas que participaram da ditadura, né, como o Vasco Leitão da Cunha, o Azeredo da Silveira, né, os chanceleres do regime, acho que com exceção do Mário Gibson Barbosa, que vem de uma família de imigrantes ingleses, que enriqueceram, mas quando você olha a genealogia desses diplomatas, todos eles têm ligação com a nobreza imperial do século XIX. Né? O avô, o tataravô da Azeredo da Silveira, trabalhava no gabinete do Visconde do Rio Branco, né, do pai do barão. Então, você tem uma atividade que no início do século XX é de elite, e aí você vai tendo a institucionalização, a formação de espírito de corpo, né, daí já indo para teorias como a do Bourdieu, né, a criação de um hábito diplomático, e aquela ideia, conforme o Itamaraty vai se institucionalizando, né, o parentesco deixa de ser um parentesco de sangue para ser um parentesco de um parentesco simbólico, mas você já tem essas determinadas ideias já cristalizadas dentro do seio do Itamaraty, que são muito difíceis de serem mudadas, né? Ou quando mudam, sofrem muitas resistências. E isso não é uma exclusividade só do Brasil, por exemplo, né? Durante a minha tese, tive que olhar outros aparatos diplomáticos ao redor do mundo. Você olha a diplomacia alemã, né? O Ministério das Relações Exteriores alemão, em 2010, se não me engano, criou uma comissão especial da verdade para analisar o papel do Ministério das Relações Exteriores alemão no regime nazista, né, porque o regime, o Ministério das Relações Exteriores alemão acabou saindo muito ileso, como se a parte mais ideológica da política externa alemã, ali do período, tivesse sido elaborada, orquestrada pelo partido nazista, não pelos diplomatas, e eles descobrem que essa questão não foi bem assim, pelo contrário, né, os diplomatas estavam presentes em muitas reuniões, inclusive, né, na elaboração da política que vai levar à questão da solução final, né, e ao extermínio e ao genocídio da população judaica e de outras minorias durante esse período. E uma das razões, né, que eles conseguem tracejar é essa origem, como o Ministério das Relações Exteriores alemão sempre foi um órgão aristocrático. Você tinha muitos diplomatas de origem aristocrática, muitos vinculados, né, ao antigo regime prussiano, e defensores, né, da ideia do regime, como esse conservadorismo dentro do Ministério das Relações Exteriores alemão vai se transmutando para se transformar num apoio ao Terceiro Reich, né? Então, essas hipóteses que eu tento trazer para entender do porquê do anticomunismo ser um elemento chave, é algo que não é inédito do Brasil, né? Aparece em outros trabalhos que vão tentar organizar essa questão do conservadorismo dentro dos corpos diplomáticos.
Espero que eu não tenha fugido muito do tempo. Acho que é isso, muito obrigada. E passo a palavra agora para as perguntas. Muito obrigado, Alessandra, pela excelente palestra. Nós temos algumas perguntas. Eu tenho duas perguntas antes de a gente passar para as perguntas da audiência, que gostaria de fazer para você, e daí a gente seleciona aqui, né, vai para algumas perguntas que nossos assistentes já selecionaram para a gente. Bem, a primeira questão você menciona a problemática da migração brasileira, né, naquele período, no período que você analisa, com a questão do comunismo. Há nessa questão, né, uma certa contradição, porque o Brasil, declaradamente, né, tinha preferência por uma migração branca, né, porque a gente estava em um processo de industrialização e a migração branca europeia interessava mais ao Brasil, porque viria com a mão de obra já qualificada, e, claro, tinha a questão do embranquecimento da população também, que era uma política de Estado, também, podemos falar dessa forma, né? Ou seja, havia uma preferência por imigrantes europeus em detrimento dos chineses, por exemplo, asiáticos e outros. Você identificou na sua pesquisa algum tipo de preocupação em relação a isso, essa relação causal, né? Bem, nós precisamos de imigrantes brancos, mas eles já estão, possivelmente os imigrantes brancos poderão estar envolvidos com práticas comunistas, o caso dos italianos, por exemplo, que você mencionou, que já estavam envolvidos com o Partido Comunista, Socialista, e até antes, né, disso, com os ideais anarquistas e tudo. Você identificou algum tipo de estratégia do Itamaraty, algum tipo de policiamento específico para pensar essa questão, algum tipo de preocupação com isso, né? E especificamente eu digo especificamente a preocupação entre a necessidade de imigrantes brancos e o medo de trazer o que eles consideravam um imigrante não ideal para dentro do país. E a outra pergunta que eu coloco para você é como que essa prática, né, anticomunista que se institucionalizou dentro do Itamaraty no período que você analisa, entre 1990 1900 e 1945, como que ela muda no período da Guerra Fria, quando há uma posição do Brasil de não se alinhar mais, né, ao que era o discurso dos países ocidentais, ter uma terceira via como posição, como posicionamento de política externa no ambiente internacional. Você identifica que houve algum tipo de resistência por parte do Itamaraty em pensar uma política externa mais autônoma, de aproximação com a China, com a União Soviética, por exemplo? Como que você identificou essa relação nesse período, principalmente durante a ditadura militar, claro? Obrigada. Eu posso responder? Não sei se vai colher mais Sim, perguntas. acho que você responde essa e depois a gente vai fazendo de 3 em 3, pode ser assim? Perfeito. Ótimo. Perfeito. Essa problemática da migração é bem interessante, porque, assim, você tem esse processo de ativamente, né, buscar o embranquecimento da população e fomentar a migração europeia, mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que você começa a ter o aumento dos centros urbanos, né, e o início da ainda incipiente industrialização aqui no Brasil, e você começa a ter a criação de movimentos operários e movimentos de trabalhadores, que vão culminar depois nas primeiras greves ali no início do século XX, o que a literatura vê é que o imigrante vai virar o bode expiatório, que antes da chegada dessas pessoas,
o Brasil não estava sendo permeado por esse tipo de ideologia, né? Então, se torna o outro que é um perigo para a nação. Então, ao mesmo tempo que é desejado, né, e sim era desejado o imigrante europeu branco, ele deveria também cumprir critérios específicos, e principalmente o critério do não envolvimento com atividades políticas, né? E ligando talvez com a sua próxima questão, né, é até interessante porque no segundo capítulo da minha tese, onde eu já abordo a Guerra Fria antes do golpe, né, você tem uma preocupação, né, por parte de alguns diplomatas, se não me engano, o diplomata Camilo de Oliveira, num documento, ele vai falar abertamente que a gente tem que tomar cuidado com a entrada, ele usa esse termo, gente, sem lei nem grei, e ele usa esse termo para falar de refugiados judeus que estão buscando abrigo no pós-Segunda Guerra, né, querendo sair da Europa. Então, você tinha, ainda que tivesse esse desejo pelo imigrante europeu, era um imigrante europeu muito específico, uma religião específica, com uma visão de mundo específica, né, e que aqueles que não se enquadravam nesses moldes, eles eram espionados, eles eram monitorados, eles eram perseguidos, né, então, ali é quase uma corda bamba, né? Você quer que essas pessoas venham, mas você quer que um tipo específico dessas pessoas venha. E aí você tem uma mistura de vários tipos de preconceito, que é como eu falei na minha na, na apresentação, né? Um pouco um antissemitismo disfarçado de anticomunismo, esse reducionismo do outro pela sua religião ou sua filiação política, e essa ideia de que essas pessoas poderiam perturbar a paz, né, como se o povo brasileiro que estivesse aqui fosse um povo completamente alienado e não pudesse também chegar nessas ideias, né, a população operária brasileira por si só, né, você precisa da influência desse perigo estrangeiro, né. E aí é a questão, né, do que muda no período da Guerra Fria. Eu acho muito interessante quando a gente vê, por exemplo, o artigo do Santiago Dantas sobre a política externa independente, né, que ele publica ali em 62, a mensagem para o Congresso, agora eu não lembro, mas que está publicado pela FUNAG. Ele mesmo fala na nota de rodapé que é uma resposta a um editorial que tinha sido escrito a várias mãos por vários ex-chanceleres, né, do período anterior ao período da política externa independente, do governo João Goulart, argumentando que essa ideia de política externa independente poderia ser um perigo para o Brasil, né, e abrir espaço para infiltração de ideias comunistas, né? E essa era uma das principais críticas quando a gente olha, né, os editoriais dos grandes jornais no período da política externa independente, né? Era como se a retomada de relações com a União Soviética, aproximação com Cuba, fossem estratégias para abrir espaço para uma possível revolução comunista aqui no Brasil. E, claro, você vai ter um grupo muito forte ligado à política externa independente, um grupo de diplomatas, mas você tem uma resistência dentro do Itamaraty. E, a partir do que eu vejo, do que eu leio, a minha impressão é que a resistência é maior do que claro, vai ter aquele, por exemplo, Mário Gibson Barbosa, ele trabalhou no gabinete do Santiago Dantas, né? Vai ter aquele que vai, ainda que não concorde, vai trabalhar porque tem essa visão de ser um servidor público de Estado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem histórias, né, de diplomatas que foram perseguidos por suas visões políticas, né? Tem um caso
muito interessante já na década de 50, que é o episódio da célula Bolívar, em que, agora eu não vou lembrar o nome dos diplomatas envolvidos, mas o Carlos Lacerda publicou um editorial falando que havia uma célula comunista dentro do Itamaraty, e os diplomatas envolvidos, supostos diplomatas envolvidos nessa célula comunista, eles foram afastados do seu cargo e eles foram investigados. Eles passaram 2 ou 3 anos afastados do seu cargo, até que não conseguiram provar nenhuma relação deles com ligação com o comunismo, o que quer que seja. Mas muitos desses nomes, um deles que me vem à mente é o Antônio Ruais, acho que ele estava envolvido, era um dos nomes envolvidos em 54. Em 64, quando tem a ditadura, você tem a primeira comissão de investigação sumária do Itamaraty, e quase todos os nomes envolvidos nessa suposta célula comunista nos anos 50 vão ser expurgados do Itamaraty em 64. Então, o nome deles já estava marcado, né? Se foi uma questão meramente de ideologia política, ou se, pensando no jogo político dentro do Ministério, essas pessoas já estavam marcadas e aproveitaram disso para se livrar delas, mas a gente percebe que essa mudança, né, de uma aliança mais próxima, né, de um alinhamento maior com os Estados Unidos para uma política externa mais independente no início dos anos 60, ela é acompanhada por resistência dentro do Itamaraty. Hoje a gente vê que a política externa independente foi uma das razões, não é a única, mas foi uma das razões pelas quais o João Goulart foi deposto e a gente tem o golpe de 64, né, e aí existem todas as diferentes manifestações, por exemplo, né, que você vai pegando aos poucos, lendo as fontes, né, o Vasco Leitão da Cunha, no depoimento dele para o CPDOC, ele fala que no dia 30 de março, ou na manhã do 31 de março, ele tem uma reunião na ESG, mas ele não sabia que ia se suceder, né, o que ele chama de revolução, né, o golpe de 64. Eu acho curioso, ele tem uma reunião na ESG e logo depois ele se torna ministro das Relações Exteriores, né, então você tem, você vai vendo alguns fragmentos que mostram essa resistência dentro do Itamaraty, a meu ver, dentro do próprio corpo diplomático. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Alessandro. Eu vou fazer, então, algumas perguntas aqui da audiência, e pode ser vamos fazer de 2 em 2, e as que forem maiores, a gente vai de 2, e as que forem menores, de 3, pode ser sim? Tá bom. Tá. Então tá, aqui a gente tem uma do Jean Lucas, que ele pergunta o seguinte: em que medida a instrumentalização anticomunista do Itamaraty entre 1900 e 1945 refletiu uma orientação ideológica externa e a tentativa das elites diplomáticas de preservar privilégios sociais? E uma pergunta que é da turma inteira que nos assiste, é a seguinte: você acredita que o anticomunismo e o discurso conservador ainda influenciam a diplomacia brasileira contemporânea, ou temos um corpo diplomático mais pluralista? Estou Pode ficar anotando à aqui as vontade perguntas. pode ficar à vontade para responder quando você terminar. Eu vou começar pela última, porque acho que é uma pergunta bastante interessante. Sim, a diplomacia brasileira mudou muito, e eu acho que mudou para melhor, né? Ela, assim, ainda é uma carreira muito difícil, né? É muito difícil para você entrar, muito difícil para você. Ainda é muito elitizado em vários aspectos, né? A preparação não é uma preparação barata, né? Exige tempo, recursos, mas a gente já caminhou bastante, né?
Só que a gente percebe, quando a gente olha a partir de uma análise, por exemplo, do conceito de hábitos, né, que é o que eu uso no artigo, que as mudanças são muito difíceis de serem implementadas, ou elas vão acontecendo de uma maneira muito lenta, né, porque é como se você tivesse essa estrutura, e por mais que você entre com uma visão de mundo, uma vontade de mudar as coisas, muitas vezes essa estrutura te dobra, né, porque, enfim, você precisa navegar por ela até para conseguir crescer na carreira e ter voz, mas isso não quer dizer que não veio com resistência, né. Eu gosto muito dos trabalhos da professora Cristina Patriota de Moura, né, que durante muito tempo pesquisou Itamaraty, né, e ela tem um artigo bem interessante no início dos anos 2000, que não me engano se chama O Inglês, o Elitismo e o Parentesco na Casa de Rio Branco, né, não vou lembrar, acho que é esse o nome, e ela comenta, né, quando a, a as provas de inglês e espanhol deixaram de ser eliminatórias, se tornaram classificatórias, né, dentro do certame do CACD, o Mário Gibson Barbosa, que foi o chanceler do governo Médici, ele ainda era vivo, né, e ele escreve um editorial falando que essa mudança baixaria o nível, né, dos diplomatas que entrariam no Itamaraty, seriam diplomatas menos versados, menos capazes. Quando foram instituídas as cotas, né, do serviço público, tanto para a população descendente quanto para a população com deficiência, você também tinha, porque esses nomes que eram ligados a esse período, eles ainda estavam vivos, né, no início dos anos 2000. Já estavam aposentados, mas ainda estavam vivos, né, e essas pessoas falavam, né, então a gente tem um corpo diplomático mais pluralista hoje, mas essas mudanças, elas foram acometidas com resistência, né, mas ao mesmo tempo acho que é uma questão positiva que nem eles conseguem segurar o curso da história, talvez, né, nesse sentido, mas a gente ainda tem algumas influências. Quando a gente olha o discurso da política externa no período do governo Bolsonaro, né, uma pessoa como o Ernesto Araújo, é um discurso muito parecido com os discursos anticomunistas do início do século XX, né, essa visão de uma direita ultraconservadora e católica, essa defesa da tradição, família e propriedade, né, muito parecido com o que você vê nos discursos da Entente Anticomunista Internacional. Mas isso não é só do Itamaraty, né, durante o governo Bolsonaro, você começa a ter vários estudos mostrando como esses discursos da direita que a gente vê hoje, né, eles não são discursos inéditos. Se você pega um discurso do Carlos Lacerda, discursos de grandes representantes da direita brasileira e da ultradireita brasileira ao longo do século XX, você vai ver que são discursos muito parecidos, né? Não é nada inédito, né? Agora a pergunta do Jean Lucas, não me parece ser uma influência externa. Eu não sei, acho que a gente vê, eu consigo ver, pelo menos a partir do que eu estudei, das fontes que eu li, é que o Brasil, não só o Brasil, né, mas a América Latina, a gente tem visões muito próprias da direita, do anticomunismo, que não necessariamente são visões importadas, de setores do centro do sistema internacional, né, da Europa, dos Estados Unidos. Então, não me parece ser uma influência externa, mas acho que tem a ver com essa questão que você traz de manter privilégios
sociais num país extremamente desigual e extremamente racista como o Brasil, né? É o medo da mudança social, né? O pânico da mudança social dessas elites, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Perfeito, Alessandra. Mais duas perguntas. Do James Marcos, o tema do anticomunismo está acentuado ultimamente, onde tudo é comunismo, né, entre aspas, ele coloca. Como é vista essa ameaça comunista no Brasil e ou na América Latina atualmente? E a outra pergunta do Leonardo, considerando as transformações no mundo, especialmente para a multipolaridade, como deve ser a atuação do Itamaraty diante da atual conjuntura mundial? Se você for responder essas duas, e a gente passa para umas próximas que são mais curtinhas, aí você pode fazer todas em um bloco. Pode repetir a última, por favor? Sim. Considerando as transformações no mundo, especialmente para a multipolaridade, como deve ser a atuação do Itamaraty diante da atual conjuntura mundial? Acho que a pergunta do anticomunismo, pensando, né, no que é o combate ao comunismo hoje, quando a gente olha, tem muito a ver como o anticomunismo está ligado à ideia do medo, né? Do medo da mudança, né? Medo da perda de relevância, né? Tanto que quando a gente pergunta para alguém, né, muito ligada a essas direitas, né, o que é comunismo? A pessoa vai falar que é a ideologia de gênero, né, e aí hoje passa muito pelas questões, ainda passa pelas questões morais, né, então é a questão de gênero, direito das mulheres, direito de escolha das mulheres, né, os direitos das populações LGBTQIA+, então é muito a ideia de que a modernidade trouxe essas mudanças, né, e começou a dar papel, a dar protagonismo e prioridade para essas pessoas, e um grupo específico da sociedade acabou ficando para trás, né, um grupo específico que, na verdade, é uma maioria, detém vários privilégios. Então, o comunismo, essa ideia de comunismo, né, como esse bicho-papão, me parece muito atrelada a essa ideia do medo de perder privilégios, medo de perder posição social, né, para pessoas que, na visão das pessoas, estariam hierarquicamente abaixo delas, né? E aí tem a ver, mas isso não é inédito, né? No Brasil, ontem, inclusive, eu estava discutindo um texto que é de um historiador norte-americano, que é o Benjamin Cohen, que ele fala sobre questão da perseguição, né, à população LGBT durante a ditadura, e como essa questão moral, por exemplo, aparece muito na ditadura, né, o combate não era só ao inimigo comunista, era a todas essas influências que poderiam corromper a nossa juventude. Então, questões relacionadas a gênero, a sexualidade, eram questões de questões comunistas, né? Então, basicamente, o anticomunismo, na verdade, é um combate às mudanças trazidas pela modernidade, né? Quando a gente olha, isso aparece muito, muito frequentemente hoje, né? Quando a gente vê qual que é o medo, né? O pânico moral com relação, principalmente, à ideologia de gênero, né? Para essas pessoas. E aí a pergunta, Leonardo, né, considerando as transformações do mundo, como deve ser a atuação do Itamaraty hoje? Eu acho que deve ser próxima à atuação que ele tem tido atualmente, né? Acho que o Brasil precisa se colocar, a diplomacia brasileira, como um país que é relevante. Eu acho que essa coisa que o governo Lula traz, que não é só dele, mas é a marca de outros governos de orientação parecida, de ser essa ponte, né, de ser uma voz
dos países em desenvolvimento, de ser uma ponte negociadora, uma ponte entre o norte e o sul global, né? Isso me parece, eu também não sei se na atual conjuntura teria como nós agirmos de uma maneira diferente, né? Mas acho que a diplomacia brasileira precisa, no momento em que vários países, né? É até complexo dizer, né? Vários países do norte global estão entrando nessa onda da extrema direita e de um certo obscurantismo, né? Talvez a gente deva continuar como defensores, ainda que a gente seja muito crítico, né, do que é a modernidade e tal, mas a opção que existe, que está posta no momento, não é muito agradável, né? Então acho que Itamaraty deveria continuar seguindo o papel que ele tem feito hoje, né, de mediação, de negociação, de buscar ser o Brasil buscar ser uma voz do Sul global e capaz de negociar de igual para igual com países do Norte global, né? Continuar fazendo essas alianças com os países emergentes. Me parece que o caminho é por aí. Perfeito, Alessandra. Agora, eu vou fazer 3 perguntas que são bem curtinhas, eu imagino que você possa agrupar elas na mesma resposta, você verá. A Júlia Rodrigues pergunta, o que a levou a trabalhar com esse tema e desenvolver essa pesquisa? A Milena Medonça pergunta, você considerou difícil a publicação e a divulgação do seu trabalho em virtude da temática? E a Natália Rodrigues pergunta, os diplomatas atualmente entram com alguma inclinação ideológica no Itamaraty? Qual? Eu realmente não sei, eu acho que hoje é algo bem plural, né, porque o Itamaraty, claro, ainda não é ideal, né, a gente tem uma subrepresentação com relação à questão de gênero e raça no Itamaraty, que é um problema e que, enfim, a gente sabe que, ainda que as iniciativas sejam louváveis, a gente ainda peca nessa falta de diversidade, mas hoje em dia me parece ser um ambiente ideologicamente bastante heterogêneo, mas é isso, né? Eu não pesquiso o Itamaraty na contemporaneidade, né? Os diplomatas, o meu foco é mais o século XX, a ditadura para trás, né? Mas sim, você tem uma heterogeneidade maior nos pontos de vista, com certeza, né? Acho que não consigo cravar o que é a maioria, né, da predileção ideológica do Itamaraty, mas acho que depende muito também das gerações, né? Não sei se teria algum corte entre diplomatas mais jovens, diplomatas mais antigos na carreira, mas você tem nomes, por exemplo, progressistas bastante importantes no Itamaraty que entraram no período da política externa independente, que depois, nos anos 90, 2000, passaram a ocupar postos muito relevantes, né? Por exemplo, o caso do próprio embaixador Celso Amorim, né? Então, você vai vendo como esses períodos históricos, acho que vão influenciando aqueles que desejam entrar para a carreira diplomática, enfim. E aí, com relação ao trabalho, Júlia, eu trabalho com esse tema mais ou menos desde a época da graduação, eu sempre tive o interesse em trabalhar com a ditadura, no período, meu TCC foi sobre a Operação Condor, né, e os reflexos da Operação Condor no Mercosul, no que diz respeito à agenda de direitos humanos, e aí no mestrado eu fui me aprofundar, né, eu estudei a participação do Brasil no golpe do Chile, em 73, mais especificamente como Itamaraty foi utilizado, né, como a diplomacia brasileira, o CIEX, monitorou
os exilados brasileiros no exterior, durante o período no Chile, no período do governo Allende, e a partir daí eu comecei a querer entender mais essa relação do Itamaraty com a repressão política, e por isso que eu acabei adentrando nesse tema no doutorado, tentando entender também o porquê, né, que esses diplomatas teriam participado, será que foi só uma questão de uma obediência devida, né, ou se existia alguma aproximação, um alinhamento ideológico. Então, assim, não foi algo que surgiu no vácuo, né, uma pesquisa de mais ou menos uns 12, 13 anos que culminaram nessa nesse artigo que eu escrevi hoje, né? E com relação à publicação, não foi difícil com relação ao tema, acho que, pelo contrário, acho que hoje em dia é um tema que tem gerado muito interesse, né, especialmente nessa questão de avanço das direitas, da extrema-direita e do conservadorismo ao redor do mundo, né, você tem tido até mais espaço para publicações mais históricas que tentam entender, né, essa questão do anticomunismo e das direitas e do conservadorismo desde um ponto de vista histórico. Então, não tive dificuldades nesse sentido, ou censura, ou receio de publicar. Acho que isso não aconteceu. Então, quem tiver interesse no tema, eu acredito que seja uma ótima agenda de pesquisa, é muito rica e muito interessante. Perfeito, obrigado, Alessandra. Então, agora as últimas 3 perguntas que nós temos, do Yuri Mello: como você analisa o impacto do gênero na construção do hábito diplomático descrito no artigo? E uma pergunta da Helena Neves: como a educação política da sociedade, ou a falta dela, interfere atualmente na avaliação da política externa brasileira? E a pergunta da Isabelle Pacheco: como o MRE lidou com o conservadorismo do governo Bolsonaro? Com relação ao impacto do gênero, acho que, bom, a gente tem uma questão, né, que essa história do gênero no Itamaraty é muito interessante, né? A primeira diplomata mulher é a Maria José Rebelo Mendes, né? Ela, se não me engano, ela entra no Itamaraty em 1917, e a história dela é muito interessante, porque ela se inscreve no concurso, ela tem a inscrição indeferida, e aí ela entra na justiça, porque não tem nada no edital que diz que uma mulher não podia prestar, né? E aí tem uma questão de privilégio, né? A gente tem que pensar sempre na interseccionalidade, né? Porque ela era uma mulher branca, de elite, ela conta com a ajuda, se não me engano, do Rui Barbosa para fazer a petição, para conseguir entrar para conseguir fazer a prova, e ela é aprovada em primeiro lugar. E ela falece relativamente jovem, e ela se afasta da carreira quando ela casa com um outro colega diplomata, e você tem durante muito tempo no Itamaraty essa questão, né, de quando 2 diplomatas se casavam, entre si, um deles precisava renunciar à carreira, né, tem um nome específico, essa questão, mas agora eu não lembro, mas é uma proibição que caiu só nos anos 80 e afetava muito mais as mulheres diplomatas, né, porque, enfim, não é só uma questão do gênero dentro do Itamaraty, acho que o Itamaraty também reflete as desigualdades de gênero dentro da sociedade. Então, o que se esperava de uma mulher nos anos 30, 40, 50, 60, né, sobre a questão de gênero no Itamaraty? Acho que eu recomendo muito as pesquisas da Lua Thomas, né, ela tem uma dissertação de mestrado sobre isso, defendida no Instituto de Relações Internacionais da USP, que ela vai trabalhar a proibição das mulheres, né, da entrada de mulheres no Itamaraty,
Mas você tem, acho que o impacto de gênero é muito parecido com o impacto da questão de raça, né? Quando a gente olha historicamente, o primeiro embaixador negro do Itamaraty foi o Raimundo de Souza Dantas, né? Que foi nomeado embaixador durante o período da política externa independente. Não era um diplomata de carreira, ele era um jornalista, e ele sofreu muito oposição dentro do Itamaraty, né? Então você tem, acho que a ausência dessas pessoas no quadro diplomático, acredito que gere um impacto, né? Nesse hábitos e no espírito de corpo, e quando essas pessoas começam a ter acesso, isso gera tensões lá dentro, com certeza, né? Então, não só mulheres, mas também pessoas negras, pretas, pardas, pessoas indígenas, por exemplo, né? Quando elas começam a acessar esse espaço, isso vai gerar uma tensão que eu acho que, pessoalmente, é positiva, pensando na questão das mudanças institucionais, né? De uma instituição que é tão insulada, tão fechada em si mesma. E aí, com relação acho que daí tem a ver com a segunda questão, né, que é a educação política, como a educação política interfere ou não, né, na política externa. Acho que a gente tem, durante muito tempo, se pensou que a política externa não era algo para ser discutido, ou que não era tanto do interesse da sociedade, né, e eu já parto do pressuposto que, assim como qualquer outra política pública, né, a gente tem que democratizar a discussão da política externa, né, porque não é algo, as decisões tomadas na política externa, elas vão impactar a realidade das pessoas, ainda que pareça uma coisa meio difusa, né, a gente está falando de tratados, mas tudo isso vai ter um impacto, então você precisa ter uma educação política para que as pessoas saibam e consigam e tenham capacidade de discutir política externa, né, até para a gente pensar numa democratização dessa política externa, né, em novas possibilidades de atuação da política externa brasileira. A gente pensa muito, quando a gente olha, quando eu dou aula, né, eu falo muito, a política externa foca no desenvolvimento e na autonomia. Mas de quem? Para quem? Quem definiu o que era interesse nacional, né? Quem definiu o que era desenvolvimento? Que modelo de desenvolvimento é esse? Né? Então, é algo que é muito concentrado nas tomadas de decisão das elites, né? Então, historicamente falando. Então, você criar uma conscientização, uma educação política para que as pessoas tenham capacidade de discutir política externa, é uma forma da gente democratizar esse conhecimento e democratizar e pensar de fato numa busca por um interesse nacional que de fato seja do interesse de todos e não de um pequeno grupo, né? E sobre o, o período do governo Bolsonaro, acho que teve pessoas que se opuseram, assim como houve diplomatas que se opuseram ali durante o período da ditadura, né? E pagaram caro por isso. Houve aqueles que, por uma questão, talvez um medo, né, né, porque tem muita coisa em jogo, né, às vezes é a vida, são os meios, né, a subsistência das pessoas, alguns acabam, mesmo não concordando, fazendo o trabalho, pensando, né, que o governo vai, eventualmente esse governo vai passar e vai vir outro governo e que faz parte do serviço público, a gente muitas vezes trabalhar em governos com os quais a gente não concorda, mas teve aqueles que, acho que o caso mais clássico é o próprio ex-chanceler Ernesto Araújo, que abraçou esse conservadorismo e abraçou a agenda bolsonarista, né? Tanto que, se não me engano, hoje ele está licenciado em Itamaraty, mas ele trabalha com a articulação internacional de grupos de extrema-direita. Se não me engano, ele está trabalhando para o partido Vox, né, que é o partido de extrema-direita espanhol,
Então, algumas pessoas assumiram o conservadorismo, né? Entender que, como qualquer instituição, não é um monolito, né? Você tem disputa, né? Então, não são... Existem pessoas que vão se opor e que vão trabalhar para mitigar algumas políticas que foram adotadas pelo governo Bolsonaro, outras vão tentar fazer o seu trabalho na medida do possível, e outros abraçaram esse conservadorismo e assumiram, né, essa política conservadora. Então, acho que é isso, não dá para cravar exatamente, né, porque a instituição é feita de pessoas, né, e você tem diferentes visões de mundo, né, é uma instituição heterogênea, ainda que existam vários constrangimentos, né, então isso vai depender muito de quem você está falando, né, não é algo que eu poderia falar com certeza como que eles atuaram nessa época, quem sabe daqui 50, 60 anos a gente tenha acesso aos arquivos, aos documentos, muito provavelmente, sei lá, conversas de WhatsApp, para entender como essa resistência, né, como o Itamaraty lidou por dentro com o governo Bolsonaro. Perfeito, Alessandra. Bem, com isso, a gente chega ao nosso limite, que a gente costuma estabelecer aqui para as palestras, para não ficarem muito cansativa para a nossa audiência também. Então, em nome do Centro de Estudos Globais, eu te agradeço imensamente, Alessandra, pela sua disponibilidade de vir aqui, pela instigante palestra, e deixo a palavra contigo para suas considerações finais e para se despedir da nossa audiência. Não, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez. As perguntas foram todas muito boas, muito instigantes. Espero que tenham gostado e fico aberta a outros convites. Então, queria agradecê-los, foi muito bom. Muito obrigado, Alessandra. Tchau para todos. Bom final de semana a todas e todos.